E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam gostando aqui do nosso curso gratuito de Zangfu. Estamos na reta final. Esse é o nosso último órgão, que é o triplo aquecedor, e estamos encerrando aí esta série, que é importantíssima para você que é estudante de medicina tradicional chinesa, de acupuntura e de fitoterapia. Esse conteúdo é indispensável para a aplicação de qualquer tipo de técnica no que se refere à medicina tradicional chinesa. Então vamos lá, as funções do triplo aquecedor ou sanjião, tá? Bom, o triplo aquecedor é um sistema difícil de explicar, né, para os alunos, até anatomicamente, né, ele é mais complicado, assim, de compreender como que as três cavidades, né, vai ter um meridiano só para ela e qual seria o papel dessas três cavidades, né? Já que os outros órgãos que são yang, eles são excretores, né? E aqui no caso do triplo aquecedor, não. Né? O triplo aquecedor, na verdade, ele é uma via, né, para várias coisas do nosso corpo, né? E nós vamos ver aqui em detalhes. Na verdade, você deve imaginar o triplo aquecedor como uma via de água, né? Um duto, um grande duto de água, né? E que tem um encontro ali nas três cavidades do nosso corpo. Então, você imagina o corpo sem o aquecedor superior, a cavidade superior, né? Sem os órgãos, sem coração e pulmão, a parte do aquecedor médio sem estômago, fígado, baço, e a parte do aquecedor inferior sem os intestinos, sem rim, sem bexiga, fica aquele oco, né? E nós sabemos que tem líquido ali, né? Que circula. Então, esse é o triplo aquecedor. Então, o papel do triplo aquecedor é esse, né? É de entregar, né, líquido, movimentar líquido, e o nosso Qi, ele circula, e principalmente o Qi original, ele circula através desses líquidos, ele se conduz, né, se espalha pelo corpo, ele é distribuído pelo corpo através desses líquidos, tá? Lembrando que o Qi original é o Qi do rim, tá? Então, ele é um sistema substancial, tá? Então, assim, ele tem a sua forma, tá? Ele é palpável, porém ele é diferente dos demais, mas ele tem sim uma forma, tá? E ele, como já falei, é um grande duto de água e que vai controlar o movimento de água. Controlar a passagem das águas significa distribuir a água, conduzir a água. Então veja que ele é importantíssimo para as funções do pulmão e do rim, né? A relação pulmão e rim que nós já vimos. Se quiser lembrar, volta no vídeo lá de pulmão e de rim que você vai ver e você vai encaixar agora o triplo aquecedor nesse raciocínio, tá? Recebe alimentos e líquidos, né? Então, na hora que o processo digestivo ele começa a ocorrer e que os nutrientes caem, né, na nossa corrente sanguínea, né, e no meio intersticial até chegar nas células, é o triplo aquecedor que recebe, que entrega, tá, juntamente com o sangue, ok? É responsável pela digestão e transformação, porque ele vai auxiliar, como ele conduz água, ele vai auxiliar todo o processo digestivo e de transformação do nosso corpo, tá? E como já foi dito, ele vai entregar os nutrientes, ok? E ele vai excretar de uma forma diferente dos demais, né? Como diferente de bexiga, diferente dos intestinos. Ele vai excretar os detritos celulares, tá? Os restos metabólicos no meio intersticial, ok? Então, a sua função, traduzindo para o chinês, significa saindo, né? Tirando, ok? Então, entenda o triplo aquecedor também como ele está ali líquido movimentando, né? E esses líquidos, eles estão também no meio mais superficial. Então, vai ter papel também no T defensivo, tá? Por estar, os líquidos estarem também na pele, nos músculos, né? Músculo é muito líquido, então onde tiver líquido, entenda que o triplo aquecedor, ele vai entregar. Então, ao aquecedor superior, como nós estamos vendo aqui na imagem, nós temos ali as funções mais atribuídas ao T defensivo, né?
Formação de Ti defensivo ocorre aqui, no aquecedor superior, pulmão, coração, tá? Ao Ti nutritivo em Ti, que é no aquecedor médio, onde os nutrientes são absorvidos e depois entregues ao triplo aquecedor, tá? E no aquecedor inferior, os líquidos orgânicos, né? As funções principalmente aqui de rim, bexiga e também do intestino, e principalmente do intestino delgado, estão ligados ao equilíbrio hídrico do corpo, como vimos no módulo anterior. De intestino delgado, você pode voltar e dar uma revisada, tá? Então, olha aí, a capacidade do Ti nutritivo e do Ti defensivo de migrar do estômago para o pulmão depende da função de escoamento do triplo aquecedor. Então, você pode se perguntar assim, mas como que sai do pulmão anatomicamente? Sai do baço, do estômago e do baço e sobe para o aquecedor superior? Que via é essa, né, anatomicamente? Está aí essa via é o próprio triplo aquecedor, que conduz tudo, tá? Essências alimentares, Ti, água. Ok, gente? Então, ele nutre tudo. Partindo do centro, do estômago, ele vai conduzir tudo. O que é puro e também o que é impuro. O triplo aquecedor controla o movimento de vários tipos de Ti, em vários níveis de produção. Tá? Ele vai conduzir o Ti para todas as direções, para tudo. O Ti do fígado, que se movimenta em todas as direções, vai pelo canal do fígado e também pelas vias do triplo aquecedor. É um estágio triplo de passagem, caminho, contribuindo para a produção do Ti nutritivo, defensivo e dos líquidos orgânicos, tá? Eu espero que isso esteja claro. Se você tiver dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai esclarecer, tá? Então, se o triplo aquecedor for deficiente, tá? Você não vai ter um movimento livre, harmônico, de Ti, de líquidos, de nutrientes, tá? E nós vamos ter bloqueios e estagnações no corpo. Os pacientes podem relatar, inclusive, dificuldade de nutrição. Eu como bem, eu tomo vitamina, e não melhoro, eu não sinto melhorar, não sinto reagir. O problema está na entrega, né? Na distribuição. E os bloqueios, né? Nas diversas formas de Ti, né, elas vão ter influência também do triplo aquecedor. Aqui um exemplo de bloqueio do aquecedor superior, né, quando bloqueia, o corpo ele produz o espirro, tá, para tentar desobstruir. Então, por exemplo, a rinite alérgica, o bloqueio está lá no aquecedor superior e ele começa a provocar o espirro, é a defesa do corpo para desobstruir as vias, tá, tanto do pulmão quanto do triplo aquecedor. Bloqueios no Ti nutritivo, né? Também na função de transporte, seja no baço e diretamente ou no estômago, ou seja, na condução, podem gerar estagnações alimentares. Aí um garotinho com estagnação alimentar típica, né? Com distensão abdominal, vai ter a língua com essa burra grossa, né? E a princípio é branca e depois amarela. Mas só lembrando que a importância do triplo aquecedor está nos 3 níveis e que você não pode deixar de, na sua sessão de acupuntura, de fitoterapia, de auriculoterapia, de estimular esse meridiano tão importante, tá? Em todas as reações do corpo. Então vamos aqui mais algumas funções, tá? Do meridiano triplo aquecedor. Aí nós temos as funções do ponto triplo aquecedor 5, né, que é um ponto muito usado na acupuntura, né? E ele faz o paciente transpirar, né? Abre os poros, eliminando fatores patogênicos externos, né? Gripes, resfriados. Então, ele libera para o exterior as energias perversas, harmoniza o Ti do próprio meridiano, relaxa e fortalece os tendões, facilita a circulação de Ti nos bloqueios de Ti dos canais de energia. Ou seja, através do triplo aquecedor 5, você consegue desbloquear a circulação de Ti em qualquer canal de energia. É um ponto super poderoso o triplo aquecedor 5. Olha ele, 2 T-sum aí da linha do punho, tá? Ok, gente? Então, nós podemos classificar também o triplo aquecedor de uma outra forma, quando você coloca ele como uma via para o Ti original,
né? Quando você entende a distribuição do Ti original através dos líquidos, aí você não consegue visualizar uma forma, tá? Ele vai estar em todo canto, ele vai estar em todo lugar, tá? Porque onde tem líquido, o triplo aquecedor está. Até no meio intersticial entre as células, então é até no nível celular, tá? Então o Ti do rim, o Ti original, ele circula todo o corpo, ele está em toda parte graças ao triplo aquecedor, tá? Então ele sai do rim, tá? Ascende através do triplo aquecedor, alcança todos os sistemas. E inclusive o Ti original é o fogo fisiológico, o calor fisiológico para que a digestão ocorra, tá? Como eu consigo estimular o Ti original, Wagner? Você pode estar imaginando. Então eu vou pegar, estimular o Ti original, vou harmonizar o triplo aquecedor. Então, nos pontos fonte de cada canal, você consegue estimular aqui o Ti original. Ok? Aqui mais um resumozinho aqui, né, das funções do triplo aquecedor, né? Aquecedor superior como recebimento, né? Recebimento de quê? Do que o aquecedor médio amadurece, decompõe, absorve e joga para cima. E o que não serve, ele joga para baixo. Tá? Então, o triplo aquecedor trabalha em sintonia com as funções de todos os órgãos, tá? Ok, gente? Só a nível de revisão, aquecedor superior nós consideramos acima do diafragma, né? Coração, pulmão, pericárdio, parte de garganta, cabeça, tudo aquecedor superior. Aquecedor médio, que está entre o diafragma e o umbigo, né? Baço, estômago, fígado, vesícula, tá? Alguns autores consideram o fígado como aquecedor inferior e outros como aquecedor médio. Eu considero o fígado como aquecedor médio, tá? Mas vocês podem encontrar em alguns livros o fígado como aquecedor inferior, tá? E tudo que está abaixo do umbigo, os intestinos, o rim, a bexiga, tudo vai ser aquecedor inferior, ok? Então, lembra daquela parte do rim que joga uma névoa para cima, como um vapor para o pulmão? Isso. É via triplo aquecedor que isso acontece, tá? O aquecedor superior abre-se externamente, como através, né, do nariz, né? O pulmão, ele tem contato externo através do nariz, beleza? E também através da língua, que é um prolongamento do canal do coração. E lembre que embaixo da língua nós também temos, na parte de baixo da língua, quando o paciente levanta a língua, aquela parte de baixo, o final do canal do baço, tá? Então, essa é mais uma função, né, do triplo aquecedor, de controlar a nossa percepção de essências, sabores, odores. O aquecedor médio funciona como uma câmara de amadurecimento, né, de uma maceração, como uma panela, onde ocorrem ali o processo de amadurecimento, decomposição, separação de puro do impuro. O que é puro ascende para o aquecedor superior para o pulmão, o que é impuro desce para os intestinos. E o aquecedor inferior como uma fossa, né, como um fosso, onde há o controle hídrico do corpo e ainda alguma absorção de puro e impuro. Essa é a função dos intestinos e da própria bexiga, tá? O acoplado do triplo aquecedor é o pericárdio, tá? Não existe uma relação que faça muito sentido nisso, tá? A ligação é maior anatômica, né, via meridianos, né, com trajetos internos dos meridianos, tá? Então não conseguimos fazer uma correlação muito clara como fazemos com estômago e baço, tá? Com fígado e vesícula, ok, gente? Então o que é importante saber do triplo aquecedor é basicamente isto, tá? E ele tem muito mais relação com o rim do que com o próprio pericárdio, né? Através do Ming-Men, o portão da vitalidade, tá? Através do Ti original. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Encerramos o nosso curso aqui. Espero que vocês tenham aproveitado todo esse tempo. O conteúdo é extenso e vocês podem assistir quantas vezes desejarem. Tá? Está aí disponível. E aguardem aí o nosso próximo conteúdo gratuito aí em breve, tá?
Grande abraço.